Neste vídeo veremos como fazer a instalação de um sistema operacional Linux como uma máquina virtual sendo executada no sistema operacional Windows. Bom, primeiramente devemos fazer a escolha de uma distribuição de Linux a ser instalada, que neste caso é a distribuição chamada Lubuntu. Essa distribuição ela é baseada em outra distribuição conhecida como Ubuntu e que tem como característica ser uma versão mais leve que possa ser executada em muitas configurações de computadores e, portanto, é mais adequada para computadores que tenham configurações de hardware mais modestas. Além disso, por ser baseado no Ubuntu, também é uma versão bastante acessível, principalmente para aquelas pessoas que não possuem experiência em Linux. Bom, então primeiro devemos acessar aqui o site do Lubuntu e fazer o download do instalador do Lubuntu para o seu tipo de computador, né? Para a maioria dos casos, assim como no meu, a opção a ser escolhida é a opção 64-bit AMD 64. Então, uma vez feito o download, que deve levar aqui alguns minutos ou até mesmo algumas horas, porque tem um tamanho de cerca de 1,6 GB. Eu vou cancelar aqui o meu download porque eu já fiz anteriormente. Bom, após concluído o passo de download do instalador, devemos abrir o software VirtualBox. Então, o aplicativo VirtualBox é responsável pela criação e execução de máquinas virtuais. Então, nessa opção Máquina Novo, podemos criar uma nova máquina virtual. Eu já tenho algumas criadas anteriormente. Vou criar uma nova do Lubuntu, dando o nome aqui de Lubuntu VM2. Aqui eu devo escolher um local em que esta máquina virtual será instalada. Então escolho um novo local. Posso criar uma nova pasta aqui e selecionar esta pasta aqui chamada Lubuntu VM2 na nossa partição D. E já escolheu aqui o tipo Linux e a versão Ubuntu 64-bit corretamente. Passamos para o próximo passo, em que devemos escolher o tamanho da memória RAM a ser disponibilizada para esta nossa máquina virtual. Bom, a quantidade de memória RAM é importante escolhermos aqui uma quantidade adequada para que essa máquina virtual execute sem problemas. Então, por ser uma versão mais leve do Linux, não requer muita memória, porém, acredito que pelo menos 1 ou 2 GB será uma quantidade razoável para o nosso caso. Então vamos escolher aqui cerca de 4 GB ou 4096 MB de um total disponível na minha máquina de 16 GB. Passo para o próximo passo, em que deve ser escolhida uma opção para disco rígido. Vou escolher a opção Criar um novo disco rígido virtual agora. Próxima opção,
tipo de arquivo de disco rígido. Então, mantenho aqui a opção de arquivo tipo VDI, que é um tipo de arquivo do programa, para alocar os dados criados pela máquina virtual. Em seguida, escolho a opção dinamicamente alocado, que fará com que o arquivo que irá armazenar os dados desse nosso disco rígido virtual tenha um tamanho variado de forma dinâmica. À medida que mais dados forem sendo criados, o arquivo aumentará de tamanho. No próximo passo, devemos escolher aqui um local para armazenar o arquivo que guardará os dados do nosso disco rígido virtual, que eu vou manter aqui dentro do nosso diretório Lubuntu VM2. Devo também selecionar aqui uma quantidade adequada para o tamanho do disco rígido. Escolherei aqui 40 GB. Criar. E com isso, a nova máquina Lubuntu VM2 foi criada aqui no nosso software VirtualBox. Então, uma vez criado, podemos iniciar, ou seja, ligar esta nossa máquina virtual e passar para um passo de instalação. Então, a instalação deve ser feita a partir de algum disco contendo o instalador, né, um disco de boot, que numa máquina física geralmente seria ou um disco como um CD ou DVD com o instalador gravado, ou pode ser, por exemplo, por meio de rede ou até mesmo por meio da conexão de um drive USB. Aqui no nosso caso, nós temos a opção de acrescentar um novo disco óptico virtual. Então, acrescento aqui um novo disco a partir do arquivo que fizemos de download do instalador, que é um arquivo do tipo ISO. Então, seleciono e abro esse arquivo. Não é esse daqui. Pronto. Então, seleciono aqui, escolho o disco óptico, né, acrescentado, e clico em escolher. Então, com isso, aqui nesta opção ele já está selecionada a opção Lubuntu 19.10 e clico em iniciar. Então, o computador está inicializando a partir do disco de boot selecionado. E tenho aqui uma primeira opção que é escolha da linguagem. Então, vamos escolher português do Brasil. E nesta tela inicial, devo simplesmente escolher Start Lubuntu. Ou seja, devo clicar aqui no botão Enter. Ele irá carregar o sistema a partir do disco de boot. Então ele está carregando o sistema Lubuntu como se estivesse executando um live CD, né? um CD contendo o sistema operacional. Então, ao carregar esse live CD, você poderá utilizar o Lubuntu sem que ele esteja instalado definitivamente na sua máquina virtual, com algumas restrições de uso.
Então ele está carregando ainda o Lubuntu a partir do disco. Bom, após carregado o sistema Lubuntu a partir do disco óptico de instalação, temos aqui o Lubuntu sendo executado a partir desse disco e você pode testar aqui o uso dele com algumas limitações, mas nosso objetivo aqui é de fazer a instalação na nossa máquina virtual. Então, para isso, você deve dar um duplo clique na opção instalar. Escolha aqui a opção de Português Brasil. Próximo. Fuso horário de São Paulo está ok. Próximo. Aqui você deve escolher um layout adequado para o seu teclado. Então, Português Brasil, padrão. Para o meu caso, seleciono próximo. Em seguida, em partições, posso escolher aqui a opção apagar disco, né, que excluirá todos os dados no dispositivo de armazenamento selecionado. Você não deve se preocupar que esta instalação não irá destruir nenhum dado que exista no seu computador físico. Você estará instalando nesse disco rígido virtual que foi criado, que é simplesmente um arquivo dentro do seu disco rígido real. E, portanto, ele simplesmente irá apagar este disco rígido virtual. Então, mantenha a opção apagar disco. E vou para o próximo passo. Então, no passo de usuário, você deve criar aqui um usuário. E criar aqui uma senha para esse usuário. Bom, posso escolher aqui, digamos, também a opção para que ele entre automaticamente sem perguntar pela senha. E vou para o próximo. Então aqui tem um resumo das opções da instalação e clico em instalar para iniciar a instalação. Então clique em instalar agora e com isso ele estará iniciando o processo de instalação com a cópia dos arquivos do disco de instalação para o disco rígido virtual criado. Então esse processo deve levar algum tempo até terminar. Vou parar a gravação aqui para retornar assim que esse processo terminar.